Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Van de Sick, sou cardiologista e ecocardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. Felipe, é muito bom estar com você novamente no Echo Journal Club e hoje eu quero saber qual artigo que você trouxe de novidade para a gente. Conta. Bárbara, hoje a gente vai falar de uma valvopatia, né? Mais uma vez sobre valvopatias, esse que é o muito do feijão com arroz da cardiografia, especificamente sobre regurgitação aórtica. A gente vai falar um pouquinho sobre IAO e uma proposta interessante aí dos pesquisadores lá dos Estados Unidos, né, do Houston Methodist, que aí tem dentre os seus autores aí o William Zogby, e que basicamente buscou avaliar a classificação, né, de gravidade por estágios que a gente já conhece, né, para a IAO. Então, aqui, sem muito segredo, né, todo mundo se lembra aí que Philippe Généreux, lá em 2017, propôs, né, essa classificação de gravidade da estenose aórtica, aqui, né, da estenose aórtica, baseada em estágios de envolvimento do coração, né, como um todo, ali, partindo desde o envolvimento do ventrículo esquerdo, passando pela válvula mitral, depois pressões pulmonares e, por último, dano ventricular direito. E essa avaliação já está bastante consagrada, né? No trabalho original lá, a gente teve uma clara escada, né, de pior prognóstico para cada um dos estágios, e aqui lembrando que, nesse caso especificamente aqui, esse trabalho foi derivado dos estudos Partner, então aqui foram todos os pacientes submetidos ao procedimento de troca ou implante valvar aórtico, né? E mesmo assim a gente teve uma escada prognóstica bastante marcada aí com a subida em cada um dos estágios, né? Então a proposta dos autores desse trabalho que a gente está discutindo aqui é ver se esse conceito que é usado na estenose aórtica também pode ser de alguma maneira transposto para a insuficiência aórtica. Claro que eles fizeram algumas adaptações aqui em relação aos parâmetros propriamente ditos, a gente já vai comentar um pouco mais sobre isso, mas basicamente a ideia central do trabalho é avaliar se uma classificação por estágios, como é feito para a estenose aórtica, também teria seu valor em pacientes com insuficiência aórtica, certo? Então, basicamente aqui, esse é um estudo de cerca de 400 pacientes, quase 400 pacientes, que foram aí, né, que deram entrada lá no Houston Methodist, que fazem parte desse grande registro aí de ressonância do DBAIC CMR, que é basicamente uma avaliação de ressonância, onde pacientes com regurgitação aórtica moderada ou grave, né, foram avaliados aí com relação a essa questão dos estágios. Então, aqui, para ficar bem claro, esse é sim um trabalho de ressonância magnética cardíaca, tá? Então, todos os pacientes aqui, eles foram incluídos porque fizeram avaliação por ressonância magnética cardíaca, tá? E aí, então, ele definiu os estágios de remodelamento cardíaco em 3 estágios, na verdade, né? Considerando o 0 como nenhum envolvimento cardíaco extravalvar.
mas a classificação de Generot original tem 4 estágios depois do 0, com um total de 5. Aqui a gente vai do 0 ao 3, um total de 4 estágios, então estágio a menos. Ele inclui aqui a válvula mitral e átrio esquerdo no mesmo grupo, né, de estágio 2, tá? E basicamente aqui, naturalmente, como o remodelamento cardiovascular da estenose aórtica, ele vai ser fundamentalmente diferente do remodelamento cardiovascular da insuficiência aórtica, então os parâmetros demandaram um pouco de adaptação, né? Então, ele fala em hipertrofia ventricular, mas não necessariamente hipertrofia concêntrica, né? Que no caso aqui seria a excêntrica, principalmente. Redução da fração de ejeção, dilatação ventricular, avaliado sobretudo por meio do diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo, né? Aí maior ou igual a 45 ml por metro quadrado. E a presença na ressonância de fibrose miocárdica, tá? Então, isso definiu o estágio 1. O estágio 2 é definido por alterações, né, da válvula mitral e do átrio esquerdo, portanto, regurgitação mitral, dilatação atrial esquerda, e aqui disfunção diastólica ou BNP elevado, sendo que disfunção diastólica aqui, especificamente, ele avaliou grau 3 de disfunção diastólica, tá? Não foi grau 2, mas sim grau 3 de disfunção diastólica. E o estágio 3, né, que é o último estágio, o estágio mais grave, a gente teria aí disfunção ventricular e hipertensão pulmonar, aí também agrupados em um único estágio. Então, se a gente tiver hipertensão pulmonar, uma PSAP elevada, né, maior ou igual a 55 unidades de mercúrio, foi o que eles usaram aqui nesse caso, ou uma insuficiência tricúspide ou disfunção ventricular direita, esses seriam os parâmetros para a gente dar um estágio 3 de remodelamento cardíaco por conta da IAO, tá? Então, como eu já citei, esse é um trabalho de ressonância. Então, como é que a ressonância avaliou disfunção diastólica, por exemplo? É porque eles analisaram o grupo de pacientes que fizeram ressonância e ecocardiograma. Então, aqui a gente tem um percentual de 56% dos pacientes que fizeram eco e ressonância, tá? E que, portanto, tinham a função diastólica analisada e avaliada, portanto, no trabalho. E a mesma coisa vale para o CAT direito, que foi feito em alguns casos para avaliação da PSAP, e quando não era disponível pelo eco, e aqui 48% dos pacientes fizeram aí a avaliação da PSAP, seja pelo eco, seja pelo cateterismo, tá? Bom, e o trabalho, né, basicamente mostra o que a gente esperava que mostrasse, né, de que esse envolvimento cardíaco extravalvar ele teria um impacto prognóstico. A gente vê aqui a diferença entre as curvas de mortalidade esperadas para uma população semelhante de idade, por idade e sexo, para, né, pareado ali por idade e sexo para o estágio 1, estágio 2 e estágio 3. Então, a gente vê que, de fato, há um pior prognóstico para todos os estágios, com uma maior distância, né, um hazard ratio maior no estágio 3, né, mostrando, portanto, que tem um pior prognóstico nesses pacientes. E quando a gente sobrepõe as curvas de mortalidade, né, o Kaplan-Meier aí de cada um dos estágios, a gente vê que existe ali, de certa forma, um gradiente de gravidade, né, de pior prognóstico para cada um dos pacientes, muito embora esse distanciamento não seja tão claro como a gente observou lá no dano cardíaco da estenose aórtica. Ponto importante aqui é a gente analisar quantos pacientes estavam em cada estágio, e, curiosamente, a gente tinha um percentual grande dos pacientes um percentual maior dos pacientes que estavam em estágio 3 do que em estágio 1, né, do que estágio 2, né, seguramente, e semelhante a estágio 1, e muito disso porque a gente tem um paciente aqui, uma seleção, na verdade, super selecionada, né? Se a gente está falando de pacientes com IAO, que foi encaminhado para a ressonância, porque a gente está falando de pacientes que tinham insuficiência aórtica, que já era determinada como grave e que foi para uma melhor avaliação na ressonância, ou que não tinham sua gravidade muito bem estabelecida por outros métodos e que acabou indo para a ressonância magnética cardíaca. Então, é um viés de seleção que é difícil da gente ignorar aqui nesse trabalho, ainda mais que boa parte dos pacientes, metade praticamente nem fez, nem tinha, não é que não fez, né, mas não tinha o ecocardiograma disponível, tá? Não é à toa que metade da população foi submetida à troca valvar aórtica. Então, veja aqui, de todos os pacientes que fizeram ressonância para avaliação dessa IAO, foram para uma troca valvar aórtica, e que a mortalidade foi razoavelmente alta, mesmo nos pacientes do estágio 0, aí, uma taxa de troca valvar anualizada de 5,4% ao ano no estágio 0, né? E também um aumento de mortalidade ali, que no estágio 0 era de 0,68 para cá, desculpa, 0,2, uma taxa de mortalidade anualizada de 2,2% por ano para o estágio 1 e subindo progressivamente para cada um
nos estágios. Então, perceba que, mesmo no estágio 0, aqui, esses pacientes já tinham um prognóstico pior e mesmo eles foram, boa parte deles foi submetido aí à troca valvar aórtica. Então, esse é um trabalho muito interessante que traz aí o conceito do dano valvar extravalvar, né, para insuficiência aórtica. A gente tem tido, né, em todas as valvopatias, eu diria, essa visão que deixou de ser muito valvulocêntrica. A gente sempre indicou o tratamento intervencionista baseado na gravidade da valvopatia, muito mais do que do dano cardíaco ali que acompanha essa valvopatia. Mas o que esse trabalho mostra aqui, mais um pilar nessa avaliação toda, é que o dano extravalvar ele é sim importante, ele refina o prognóstico. Eu acho que, sendo um trabalho de ressonância, vai ser muito difícil a gente transpor isso para a nossa prática diretamente. Tem vários vieses aqui, como eu já comentei, vieses de seleção, sobretudo nesse trabalho, mas é uma prova de conceito muito interessante que merece ser explorada aí em trabalhos futuros, e que eu espero que seja, para que a gente possa prestar mais atenção também a esse dano extravalvar cardíaco nos pacientes também com regurgitação aórtica. E aí, Bárbara, o que você achou do trabalho? O que você traz de comentário para a gente aí em relação aos achados desse estudo? Felipe, então é mais ou menos o que você falou, que a insuficiência aórtica grave não é apenas uma valvopatia, né? É um processo progressivo de dano cardíaco, e muitas vezes silencioso, né? E começa anos antes do paciente desenvolver sintomas. Então, é justamente isso que o eco detalhado, e só o eco consegue ser detalhado, com todas essas informações que a gente pode dar de dano, é a peça central que identifica o estágio do dano, e o estadiamento muda completamente a conduta, né? Então, o papel do eco é identificar esse estadiamento do dano para conduzir o paciente na hora certa. Porque se ele operar tarde demais, o VE nunca mais volta ao normal. Se operar na hora certa, o VE normaliza e o paciente sobrevive igual à população normal. Então, o eco vai responder isso. O VE está sofrendo, o VE já remodelou, é reversível. Então, é muito importante o eco em uma visão global, igual é feito nesse estágio de dano. É muito importante. Eu acho que, resumindo aí o que você quis trazer, é que o eco não é porque se trabalha de ressonância que a gente vai deixar de olhar para o dano extravalvar cardíaco, né? O eco é capaz de olhar não só a válvula, que a ressonância, queira ou não, vai ter também suas limitações, é bem verdade, principalmente de disponibilidade, né? Alguns pacientes não toleram fazer a ressonância, por exemplo, então existem limitações ao uso da ressonância que são tanto burocráticas e de custo, como também médicas mesmo, por que não? E o eco ele é capaz de fornecer essa avaliação de dano, e a gente deve sim olhar além da válvula para poder determinar, inclusive, a gravidade da regurgitação, né? Às vezes aquela regurgitação está meio no limite ali, mas você começa a ver muito dano extravalvar cardíaco, talvez tenha uma coisa por trás ali. Eu acho que não é uma questão de que a gente vai colocar no nosso laudo qual é o estágio, ninguém faz isso para estenose aórtica, por exemplo, mas é algo que a gente precisa conhecer para que os dados pertinentes estejam no nosso laudo, que a gente possa avaliar, primeiro de tudo, e colocar no nosso laudo esses parâmetros que são importantes para essas definições, né? E acho que é isso aí, muito, muito, muito bom esse E aí o cirurgião, ele percebe essa repercussão hemodinâmica, ele fala assim, mas como tem insuficiência aórtica, sendo que esse ventrículo está pequeno? Mas como tem insuficiência aórtica, sendo que ele vai, essa PSAP tá pois, não, entendeu? Ele consegue, essa massa está pequena, esse volume está diminuído, não tem hipertrofia cêntrica, ele consegue trazer perguntas para a gente que às vezes não faz sentido no laudo. Então, o laudo tem que fazer sentido numa ciência óptica importante. Né? Todas as valvopatias, né? É verdade, você tem razão. E aproveitando que a gente acabou de discutir um artigo no universo das valvopatias, para te lembrar que está chegando aí a edição 2026 do evento aqui do Eco Descomplicado de avaliação das valvopatias, o Descomplicando as Valvopatias. Uma imersão comigo, ao vivo, onde eu vou te mostrar o passo a passo para identificar, classificar e quantificar as principais valvopatias com ecocardiograma, de forma prática e totalmente aplicável no seu dia a dia. Se você se interessou e quer começar o ano de 2026 se sentindo muito mais seguro para fazer a avaliação ecocardiográfica das valvopatias, toque agora mesmo no primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo para adquirir o seu ingresso e poder participar da imersão junto comigo.
Obrigada por nos acompanhar no Eco Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Eco Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.